Olá, muito boa tarde. Está no ar Bate-Papo com Cristina Pinho. Hoje eu recebo Paulo Pallado e Manuel Lima, que fazem parte do Teatro Cego, que apresenta O Grande Viúvo, de Nelson Rodrigues, um espetáculo inédito no Brasil. Eles vão contar toda essa história pra gente. Tudo bem, pessoal? Como vão? Tudo bom, ótimo. Olha só, é muito inédito mesmo, como eu acabei de dizer, né? O Teatro Cego, vocês, é uma companhia, é isso? Que veio para o Brasil? Não, na verdade é assim, a Caleidoscópio é uma produtora que está produzindo o Teatro Cego, né? O Teatro Cego é um formato de teatro que surgiu na Argentina, né? Que é um espetáculo onde tudo acontece completamente no escuro, o público compreende o espetáculo através dos sons, através de cheiros, através de algumas sensações táteis, né? E através da intuição. Esse espetáculo é um espetáculo que a gente viu na Argentina, gostou e trouxe o formato para o Brasil. E agora ele era inédito no Brasil, né? Então agora a gente está... E como que é a receptividade, por exemplo, Manuel, do público, quando vem para assistir uma peça de teatro que normalmente eles achariam que ia ser o tradicional, né? Com o cenário lá, vista, luzes, jogo de sons e tudo mais? Bom, pela experiência, porque depois do espetáculo a gente sempre recebe as pessoas para conversar e tal. E eles ficam perplexos, né? Porque é difícil a pessoa ter um conceito já, ou ter uma expectativa do que ele vai encontrar. Ele tem, vou assistir um negócio no escuro, um espetáculo e tal, mas ele nunca imagina que ele vai entender perfeitamente o espetáculo, que ele vai apreciar o espetáculo, a cena, né? Que ele vai sentir, vai ter intuição, vai imaginar os personagens, sem ver absolutamente nada. Então, eles saem impressionados. A grande maioria deles sai muito impressionado com o espetáculo. Como é composto esse elenco de vocês e o enredo da história? Porque O Grande Viúvo é uma história de Nelson Rodrigues que a gente sempre tem uma surpresa no final, né? Então, como é essa composição do elenco e a maneira como vocês fizeram esse texto, essa história com esse elenco? Nós somos em 6 atores, né? Desses 6 atores, 3 são atores com deficiência visual e 3 são videntes, como nós somos chamados pelos deficientes visuais, né? Aprendemos essa, né, Manuel? Aprendemos essa, que somos videntes. As então pessoas que enxergam são chamadas de videntes. Então somos em 3 videntes e 3 atores com deficiência visual. E o texto é o texto do Nelson Rodrigues, não é um texto teatral, é um conto, né, do Nelson Rodrigues, foi retirado do livro A Vida Como Ela É. E aí a gente fez uma adaptação desse conto para o teatro, né? Inclusive esse conto, que eu saiba, é a primeira vez que ele está sendo montado no teatro, independente de ser teatro convencional ou teatro cego. Olha, então duplamente inédito. Duplamente inédito, Que fantástico. Como vocês lidam, por exemplo, com os deficientes, os atores deficientes? Porque vocês têm que, né, se acostumar com eles e eles com vocês para que haja uma interatividade, para que tudo corra bem na hora do espetáculo, né? Como que é essa ligação de vocês? Bom, no começo a gente teve muito cuidado, né? Depois... no começo a gente começou tudo cheio de cuidados e tal. Mas nós tivemos uma consultoria muito boa da Paula França, que é uma deficiente visual, não é um dos atores, mas ela vem dando a consultoria para a gente desde o início do projeto. Então a gente aprendeu bastante desse relacionamento, né, Paulo? Aprendeu muito desse relacionamento. Então... Antes a Paula França, ela tem deficiência visual, né, ela é cega. Ela é produtora cultural e quando a gente conheceu a Paula, a gente pediu para ela que ela fizesse essa ponte para a gente entre o mundo dos videntes e o mundo dos deficientes visuais, tanto no sentido de como lidar com os deficientes visuais no dia a dia, né, nos detalhes do convívio, quanto no que a gente poderia aproveitar deles para colocar no espetáculo. E ela foi um dia na nossa produtora com todos os atores e produtores videntes. E ela fez uma espécie de uma oficina, um workshop, com a gente, um workshop, onde ela falou pra gente como você deveria, que você nunca deve pegar no braço, você sempre deve dar o teu braço, né?
tirou alguns pudores que a gente tinha, que a Aham. gente às vezes não sabe como lidar e tem alguns pudores. Aham. E também colocou a gente nessa situação de não enxergar durante essa oficina, né? A gente fez várias atividades com ela, com os olhos vendados e tal. Isso foi bem interessante. E aí, a partir do momento que a gente começou a ter o contato com esses atores diário, praticamente, de ensaio, isso também automaticamente, naturalmente, foi desaparecendo. Esses pudores foram desaparecendo. Né? Aham. E o trabalho virou, hoje a gente até esquece, né? De vez em quando fala, não sei o quê, você não está vendo, não sei o quê. Não, aí eles brincam, falam, não, eu não estou vendo. Eu falo, Olha a que gente, coisa. porque a coisa foi ficando tão natural. Tão natural. Né? Vocês lidam também com a musicalidade, além dos 5 sentidos, porque vocês trabalham muito com os 5 sentidos, né? Olfato, tato. Menos a visão, né? Menos a visão, E aí vocês trabalham com a musicalidade? Existe um trabalho de musicalidade no espetáculo? Existe, nós temos lá 4 músicos que trabalham o tempo todo no escuro também, é música, né? A música foi escrita especialmente para essa peça e a música faz parte da peça. Então são músicas inéditas também? São especialmente criadas. Mais um ineditismo. É mesmo? O Renato Farias, que é o diretor musical do espetáculo, ele compôs uma trilha sonora especialmente para o espetáculo. Né? A gente passou para ele o texto, a gente falou para ele das necessidades que a gente tinha de cada momento, e a música, ela acabou se transformando meio que num cenário do espetáculo. A partir do momento que você não enxerga nada, a música te coloca, o espetáculo, por exemplo, começa num velório. Então a música é fúnebre, você percebe que você está num velório pelo cheiro que você sente de flor, de vela, e aí a música, e aquele choro reza, e você percebe que você está num velório. Aí ele criou uma vinheta que separa uma cena da outra. Então o público ouve a vinheta uma vez. Na segunda vez, esse looping da vinheta, ou seja, toda vez que essa vinheta volta, o público já percebe que está havendo uma mudança de cena. É como se estivesse entrando num cenário novo. E aquele novo cenário tem uma nova música. E o público vai se acostumando, falando assim, opa, é a música da falecida, é a música do velório, é a música do enterro. Né? Então a música, e os 4 músicos, é um violoncelo, uma espineta, que é uma espécie de cravo pequena, um violino e um clarinete. E eles tocam também completamente no escuro. Também foi um desafio para eles, né? Olha só. E a música, no caso, acho que ela ajuda sobremaneira a compreensão da peça e tal. A música ficou muito importante, ficou muito parte do espetáculo, a música. Integrou no conteúdo da peça, é isso? Exatamente. Olha só. Eu vou passar 2 imagens, que são as fotos. Olha lá. Aí vocês estão em 5, né? Sim. Quem são os atores aí? A gente está olhando da esquerda para a direita, vamos lá. Em pé é o Paulo Palado, aqui o nosso diretor, a Giovana Mayra, eu, Manuel Lima, sentado o Sérgio Sá e a Sara Bentes. Aí está faltando o nosso colega, porque essa foi a primeira foto praticamente que nós fizemos, né? O Bruno Rick ainda não estava. O Bruno Rick, que é o 6º ator. O espetáculo quase inteiro acontece com esses 5 atores. Né? No final, tem um personagem que entra, que é o personagem que, embora o papel dele seja muito pequenininho, ele tem uma importância muito grande, porque ele é que desencadeia toda a surpresa do final. E o que aconteceu? Nós ensaiamos o espetáculo todo em 5, sem ter, a princípio, esse ator para o final. E quando o espetáculo estava todo ensaiado com 5, nós convidamos um 6º ator, que é o Bruno Rigg. E o Bruno, quando entrou, a gente já tinha preparado o material de divulgação. Então, essa foto já estava pronta para divulgação, por isso que ele não está nela. Mas ele é um ator de tanta importância quanto os outros aí. Agora, olha só, existe aí, né, a escolha do texto foi fundamental, você estava me contando. Por que vocês acharam que esse texto foi fundamental? Por 2 motivos, né? Na verdade, vários motivos, mas 2 motivos principais. Um dos motivos é porque, a partir do momento que o espectador entrou para assistir um espetáculo no escuro, se você demorar muito para inserir o espectador na trama,
você corre o risco de o espectador começar a perder o interesse. Ele está no escuro, se ele quiser se apoiar na cadeira e dar uma cochilada... Dormir, por exemplo, né? Então a gente queria fazer com que o espectador se inserisse logo na trama, que ele tivesse logo pego pela trama. Nelson Rodrigues está no inconsciente de todo o brasileiro, principalmente no público de teatro brasileiro, né? Então, quando começa uma peça do Nelson Rodrigues, o texto do Nelson Rodrigues, a pessoa automaticamente já se sente um pouco inserida, né? Ela já sabe mais ou menos para que lado a coisa vai. Então isso faz com que o público não se perca nesses primeiros minutos de espetáculo. E outro motivo é porque a partir do momento que a peça é no escuro também, os personagens têm que ser muito bem caracterizados em termos de personalidade, porque, né, o Manuel, por exemplo, tem esse vozeirão maravilhoso que não é parecido com a voz de mais ninguém no espetáculo, para que em nenhum momento o público pensa, quem está falando? É o pai ou é o genro? Né? Então são detalhes bem característicos, para que não haja dúvida. E os personagens do Nelson Rodrigues são muito fortes, quer dizer, eles têm características muito marcantes. Isso ajudou bastante para que a gente tenha essa, né, para que tenha essa separação no escuro, para que o público consiga entender exatamente quem é quem, sem em nenhum momento falar assim, mas calma aí, quem é que está falando agora? Né? Então, no caso, vocês não se preocupam com o figurino? Não. Na verdade, a gente vai tudo de preto, né, Manuel? Vocês vão todos de preto e está resolvido o problema. A gente vai de preto, porque no final do espetáculo a gente... recebe o público. A gente sai e recebe o público, porque é muito interessante que o público depois veja... Cada ator. A gente tem, por exemplo, o Sérgio Sá, é um ator que ele faz o papel de um... O personagem dele tem a metade da idade que ele tem na vida real, né? E a Sara Bentes, que tem 30 anos, faz uma personagem de 60 e poucos anos. Então a gente fez todo um trabalho para a voz dela, para modificar a voz dela, botou um pouco de sotaque. E a gente quer que o público veja isso, quer dizer, olha só como a tua visão pode te enganar, né? Ou com qualquer outro sentido, na verdade, também pode te enganar. Ou seja, o que vale, na verdade, é você ter a sensibilidade de usar os teus sentidos para compor alguma coisa, e não se apoiar só em um sentido. Quer dizer, o teu ouvido também pode te enganar, né? O teu olfato pode te enganar. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Exatamente. Aí você lida, o deficiente visual lida muito com isso durante um período, mas depois eles acabam enxergando muito mais do que nós videntes, né? Porque eles apuram os outros sentidos. Ficam muito mais apurados em relação a outros sentidos, então eles acabam enxergando muito mais, não é isso, Manuel? Bom, no teatro cego eu acredito que os deficientes somos nós, não eles, né? Eu acredito também que a gente tem muito para aprender com eles. Estão jogando em casa. Com certeza. Existe um objetivo social, certo? Sim. Mas vocês vão me contar isso depois do intervalo. É 1 minuto, a gente vai e volta já já. De volta, eu estou aqui com Paulo Palado e Manuel Lima, que fazem parte desse projeto lindo que é o Teatro Cego, apresentando O Grande Viúvo de Nelson Rodrigues, um conto maravilhoso, não é isso? E a gente terminou o bloco falando do objetivo social desse projeto. Contem para mim, qual é o objetivo social desse projeto? A gente sabe que, embora isso não seja muito divulgado, existem muitos deficientes visuais que trabalham com artes cênicas, né? Mas o campo é muito restrito, quer dizer, o deficiente visual normalmente ele faz papel ou numa novela, ou no teatro, ou num filme, de deficiente visual. É difícil ele separar essa condição dele
para fazer um papel. Aham. No nosso espetáculo isso não acontece. Os 3 deficientes visuais fazem papéis dividentes, né? Porque a partir do momento que tudo está no escuro. Então a gente, o primeiro, socialmente falando, né, o primeiro ponto que a gente pode falar é esse, que a gente está abrindo um campo de trabalho para essas pessoas, né? E para produtores, né, que queiram trabalhar também com isso. E o segundo é fazer com que as pessoas, com que os videntes também compreendam um pouco melhor esse mundo, que eles tenham essa oportunidade de, durante 1 hora, viver a experiência de ser um deficiente visual, né? E entender que mesmo sem ver uma peça de teatro, ele pode compreender através de outros sentidos. E a ideia é que a pessoa saia do teatro e leve isso para a sua vida, né? E com certeza isso também vai fazer com que esse contato com deficientes visuais, né, seja feito sempre de uma maneira mais compreensiva, mas compreensiva no sentido da palavra mesmo, de entender né? Quando você passa por alguma coisa de outra pessoa, é muito mais fácil de você entender do que se te explicasse. Não, sem né? dúvida, é. Eu acho que é isso, né, Manuel? Eu acho também que tem um outro motivo muito subliminar aí, que é diminuir a distância entre o vidente e o deficiente visual. Porque a partir de você fica 1 hora cego assistindo uma peça, você diminui muito essa distância, você compreende muito o mundo do deficiente visual, né? Sim. E inclusive você passa a valorizar os teus sentidos também de uma forma mais constante, mais preocupada, porque a gente acredita tanto no visual que acaba esquecendo que você ouve, que você tem lá os seus insights, o seu sexto sentido, você tem o tato e tal. Então eu acredito que é isso, ajuda muito a diminuir a distância entre o vidente e o deficiente visual. A gente se aproxima mais dessa coisa de não enxergar, né? desse universo de não ver. E o público, o espectador que está lá na hora, ele não sabe o que vai acontecer. Gera um desconforto, um medo? Vocês sentem o público, porque vocês estão com um contato muito próximo, né, entre vocês e o público, porque vocês estão no meio desse público, né? Vocês sentem que existe um desconforto, que existe um medo, o medo do escuro, o medo do desconhecido? Vocês percebem isso no público, no espectador que está ali assistindo vocês? Sim, a gente percebe, mas eu acho assim, isso é uma coisa mais no começo do espetáculo, né? Porque as pessoas, quando entram no espaço, já entram completamente no escuro. E aí elas são sentadas, a produção leva essas pessoas para que se sentem nos seus lugares. E enquanto outras pessoas estão entrando, ou seja, as primeiras pessoas que entram tem que esperar, tem que ter uma certa paciência para esperar que todo o público entre, né? E é muito interessante como as pessoas começam a falar. As pessoas se sentem, as pessoas têm a insegurança que as pessoas sentem de escuro faz com que elas falem. Então as pessoas começam a conversar muito, né? É uma forma, acho que, de ter a resposta do outro e sentir que o outro está ali. E a gente fala, antes do espetáculo tem uma pequena explicação que é dada pela Paula França, que é essa produtora que também é deficiente visual, e que diz para as pessoas, assim, nos primeiros 5 minutos vocês vão ficar mais incomodados, né? Porque a pessoa, o que ela faz? É automático, as pessoas tentam abrir os olhos e procurar alguma luz, e não tem absolutamente nenhuma luz, é breu total. E você abre, procura e você não vê, e aquilo começa a te dar uma certa angústia. Mas depois de um determinado tempo, até teve um espectador que uma vez comentou comigo, ele disse, o problema não é você estar no escuro, o problema é você estar perdido, né? E ele falou, depois de um determinado tempo de espetáculo, eu já não estava mais perdido, porque os atores já tinham mostrado para mim através de sons, de cheiros, onde era a porta, onde era a escada, onde ficava a mesa da sala, e esse cenário foi se formando dentro da minha cabeça, e a partir de um determinado momento eu já não estava mais perdido, então a minha angústia acabou. Quer dizer, é uma coisa interessante, não é só o escuro que te faz, o escuro é um instrumento, né? Não é só o escuro que te faz sentir essa angústia, mas o fato de você estar perdido dentro desse escuro. E a partir do momento que ele se encontrou, a angústia passou.
E aí, quem mais faz parte desse projeto? Quem mais ajuda vocês no estudo? Produção, enfim? A produção, né? A produção é personagem importante, tá? É, muito, né? Sem eles... E eles também estão lá no escuro, fazendo todo o trabalho deles. Nós temos lá quase 10 pessoas na produção, né, Paulo? 7, 8 pessoas na produção. Olha, fora o elenco. Fora o elenco, fora os músicos, né? Andando no escuro junto com a gente. Provocando sensações, né? Se cruzando com os atores. Quer dizer, que interessante. o espectador está ouvindo os atores falar, mas cada cheiro que você sente, cada sensação tátil, né, que você sente, tem alguém da produção perto de você fazendo aquilo. Olha e para que a produção possa entrar e os atores, a gente tem uma logística para ninguém se atropelar no escuro, né? Então a produção é um personagem junto aí. A gente acho que a gente fica andando no escuro, deve ser umas 10, 12 pessoas andando sem se trombar ali para... São 60 minutos de espetáculo. Na verdade assim, dá de 55 a 60 minutos. Um público num espaço de quantas pessoas? 130 pessoas aproximadamente. 130 pessoas. E aí vocês têm que causar sensações em todas essas 130 pessoas. Essas 130 pessoas estão num espaço dividido em 4, né? A gente inclusive divide para ter facilidade de como se alguém... se fossem blocos. Isso, se alguém por acaso se sentir mal ou tiver necessidade de sair durante o espetáculo, essa pessoa pode, durante o espetáculo, dizer, olha, estou no setor tal, preciso sair. Uma Já aconteceu? Da produção, já aconteceu. Mas as pessoas não conseguirem ficar naquele escuro, aquela sensação de perdido mesmo? Já teve gente que entrou, se sentiu mal, né? E que o espetáculo foi passando e elas não conseguiram voltar, não conseguiram se habituar com a escuridão, realmente pediram para sair. Né? Aí a gente para o espetáculo, alguém da produção vai, a gente pede para a pessoa que ela levante a mão, até as pessoas falam, mas levantar a mão no escuro, mas é porque aí uma pessoa da produção vai com uma pequena lanterna, e essa mão indica que é aquela pessoa e ela é retirada lá. E algumas pessoas que já chegaram e não entraram, né? Foram até a porta, viram aquela escuridão e disseram, não, eu não vou entrar aí. Se depararam com os seus medos. Provavelmente. Os medos vêm à tona nesse momento. Olha, que coisa louca isso, né? Deve ser legal isso também, né? Da pessoa se deparar com esse medo e tal. Eu acredito que muitas pessoas estão lá, estão com esse medo. A gente percebe pelo murmurinho, as pessoas risadinhas, coisa de tá nervosa, coisa né? De nervoso. E tal, não sei o quê. Mas depois acabou e tal. Agora alguns não resistem mesmo, né? Mas foram raros, né? Foram raros. Um ou dois casos. Sair no meio do espetáculo foram 3 vezes que aconteceram nesses quase 4 meses aí de temporada. Mas teve mais gente que chegou e voltou. Olha. Chegou na porta e olhou para dentro e falou, não, eu prefiro ficar do lado de fora. Quais são as perspectivas futuras para esse tipo de teatro? O que vocês pensam no futuro para esse teatro, para esse tipo de teatro? A gente tem Porque ainda... é um formato muito diferente, né? O formato teatro cego é um formato que a gente quer manter para outros espetáculos, para espetáculos musicais, para comédia, quer dizer, independente de que tipo de espetáculo a gente esteja fazendo, a gente quer fazer dentro do teatro cego. A gente ainda deve continuar o ano que vem com o Grande Viúvo, porque a gente tem ainda uma cota de patrocínio para ser captada. Que coisa boa! Se tudo der certo, ano que vem a gente está de volta com esse mesmo espetáculo. Mas a gente já tem projetos de outros espetáculos, né? A gente tem um projeto de um musical para o ano que vem. Mas que ainda texto, mas nesse formato. É um outro texto, é um espetáculo mais musical do que esse. Né? Mas tá só no papel ainda, a gente ainda não tirou do papel, mas tudo tem que começar pelo papel, né? Que interessante vocês conseguirem apoios, né? Leis de incentivo, como é que foi toda essa história? A gente tem a Caleidoscópio Comunicação e Cultura, que é a nossa produtora, que, além da parte artística, tem toda essa parte logística de buscar patrocínio, de aprovar projetos. Né? Que não é fácil, né? Que não é uma das partes mais difíceis, não é? É difícil, mas é possível, né? É algo que... A gente vê muita gente do meio, às vezes, reclamando, pô, eu não consigo. É um funil. Você precisa tentar bastante, não desistam, né? Mas você vai tentando, aí você consegue uma coisinha aqui, outra coisinha ali, aí você vai aparecendo... Você vai ganhando credibilidade no meio, né? E aí os patrocínios também começam a aparecer. A gente, graças a Deus, a gente está há mais de 10 anos nessa estrada. E agora as coisas também
uma hora tem que acontecer, né? Que coisa Estão boa. acontecendo, graças a Eu Deus. fico super contente, porque os atores labutam muito, né? Para É. conseguir apoios e tudo. A gente sabe como é isso, complicado. Onde a gente encontra vocês? Onde vocês estão em cartaz? Nós estamos em cartaz na Sala Crisantempo. Domingo próximo agora, dia 21, é o nosso último espetáculo dessa temporada. Sala Crisantempo, Rua Fidalga, 521, Vila Madalena. 521, 521, Vila Madalena. Vila Madalena. Domingo às 20 horas. Né? E quem quiser comprar ingresso antecipadamente, ingressorapido.com.br. Os ingressos são para quem quiser ter essa comodidade de comprar ingresso antes. E é bom comprar antes, né? Porque É tá bom, lotando, né? Tá lotando sempre. E agora também, como é o último domingo, quem não foi vai querer agora. Então, com certeza. Quem quiser ir, é interessante que compre pela internet. E também para acompanhar o nosso trabalho, né, no Facebook /Teatro Cego. Vai acompanhar para o ano que vem os espetáculos novos e tal, conhecer mais. Porque como é um formato novo, né? Então é legal que as pessoas acompanhem para poder se inteirando o que é isso, o que não é e tal. Chegar que lá é uma coisa... não entrar tão na surpresa, né? Já saber mais ou menos o que está acontecendo. Vai vendo os depoimentos de quem já viu e tal, vai acompanhando os novos projetos, tudo. Então a gente já tem uma página definitiva Teatro Cego no Facebook, coisa né? Boa. Muito legal. A gente decidiu por não fazer uma página de internet convencional, porque o Facebook é muito mais interativo, a gente quer interagir com as pessoas. Então, nós temos o facebook.com/Teatro Cego, onde as pessoas escrevem as sensações que elas tiveram, né? Você entra lá, você vê um monte de gente falando, eu me senti assim, ou então eu achava que fulano era assim. E lá você vê também essa entrevista. Para as pessoas que quiserem ver depois, vão poder ver essa entrevista, outras entrevistas que a gente deu e outros materiais que a gente tem de divulgação, encontra tudo no Facebook, tá tudo lá. Que maravilha. Pessoal, eu agradeço muito, viu? A gente é que agradece aqui a oportunidade. A gente fica muito agradecido a você, Cristina. Obrigada. Muito obrigado mesmo Eu que agradeço. pelo convite. E ajudar a divulgar, né, esse formato novo, muito legal de divertimento, né? Com certeza. Não, e é um projeto lindíssimo. Tem que cada vez ter mais projetos lindos como esse. Você né? também precisa ir não ver. Eu vou. Já era para eu ter ido. É que aconteceu aí um contratempo, eu não pude ir, mas eu vou. Podem me esperar. Obrigada, Com viu? certeza. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, é o seguinte, agora é hora de falar dos nossos parceiros, não é? Eventos do nosso parceiro, a Metal Center. Tem aí no dia 20 de outubro, Festa do Revendedor Sincopetro, no Clube Pinheiros, em São Paulo. E no dia 24 tem o 5º Encontro de Revendedores do Rio de Janeiro, Sindicombi, no Windsor Hotel. Mais informações você acessa o site www, está aí na sua telinha, metalcenter.com.br. Transparência e tecnologia a serviço do mundo. E a terapeuta holística Gisele Di Rufino especializou-se em cura ambiental. E ela pode dar dicas de harmonização aí para sua casa, para o seu escritório, para a sua vida de um modo geral. A cura ambiental é feita à distância. Você pode acessar o site dela para saber mais notícias. www.curambiental.com.br. Eu estou indo embora, mas a semana que vem eu estou de volta com muito mais para você, é claro. A gente se vê. Boa semana. Tchau.